Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Sistemas Distribuídos. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a comunicação entre processos em sistemas distribuídos. O roteiro da nossa aula começará com uma breve introdução sobre o assunto de comunicação entre processos utilizando a internet. Depois vamos falar sobre a API de protocolos de internet que é utilizada nos sistemas operacionais e pelas linguagens de programação. Posteriormente, iremos falar sobre a representação externa de dados e empacotamento, comunicação por multicast e virtualização de redes ou redes de sobreposição. Então, fazendo aqui uma breve revisão sobre a pilha de protocolos, a pilha de protocolos TCP/IP, né, que é a pilha de protocolos utilizada para comunicação na internet, né? Você já deve ter feito a disciplina, você já deve ter visto na disciplina de redes de computadores uma imagem semelhante a essa, onde nós temos como que o fluxo de dados ocorre em uma transmissão de informações pela internet. Então ele começa com a mensagem a ser transmitida. Essa mensagem ela vai sendo encapsulada pelos protocolos, então a mensagem começa na aplicação em si, ela é encapsulada na camada de transporte por um dos protocolos de transporte UDP ou TCP. Esse pacote, né, encapsulado na camada de transporte, ele é encapsulado novamente na camada de rede, dentro do protocolo IP, e depois ele é encapsulado no protocolo da camada de enlace, que é dependente do enlace que está sendo usado na transmissão. Então você vai ter protocolos da camada de enlace específicos para fibra ótica, para Wi-Fi, para Bluetooth, para rede cabeada com cabo TP. Então, o que importa é que essa rede, esse protocolo de enlace, suporte protocolo IP, né? E depois os sinais, depois de encapsulados no protocolo da camada de enlace, ele é convertido em 0 e 1 na camada física, de acordo com o meio de transmissão, e transmitido para o seu destino. Depois, logo em seguida, cada cabeçalho é retirado em sua camada específica. Então, o cabeçalho da camada de enlace é retirado, né? É um processo chamado de desencapsulamento, né? Então, é desencapsulado aqui, retirado o cabeçalho da camada de enlace. O conteúdo é passado para a camada de rede. A camada de rede retira o cabeçalho de rede, manda para a camada de transporte. A camada de transporte retira o cabeçalho da camada de transporte e passa a mensagem para a aplicação, né? E cada análise de cabeçalho vai ser executado um algoritmo que equivale aos requisitos do protocolo de cada camada. Então, a comunicação real ela acontece de forma vertical, né, camada por camada, e a comunicação virtual ela acontece horizontalmente, né? Ela acontece, por exemplo, a camada de transporte da origem, ela comunica virtualmente com a camada de transporte do destino. E assim acontece também com a camada de rede e a camada de enlace. E também a transmissão via o canal também físico, né? Então, só que aqui já é uma comunicação real, né? No final, que é a comunicação real e as demais são comunicações virtuais, porque na verdade a comunicação real ocorre verticalmente. Por fim, né? Essa imagem aqui, através dela podemos notar que os sistemas, né, os processos, né, os programas de execução, que são os processos, os computadores de origem e de destino, eles fazem uma comunicação virtual utilizando a camada de transporte, né, e a camada de aplicação também, né, a camada de aplicação e a camada de transporte. Então, a camada de transporte é a primeira camada fim a fim, ou seja, é a camada em que o sistema operacional utiliza para fazer a comunicação entre processos em máquinas remotas. E depois você tem o protocolo da aplicação em si, que utiliza ou o protocolo DP ou o protocolo TCP da camada de transporte. E é nessas duas camadas aqui que nossa disciplina vai focar agora, né? Que aplicações distribuídas vão utilizar protocolos de aplicação, que é determinado pela própria aplicação, e protocolos de comunicação entre as partes remotas dentro do sistema operacional que utilizam um desses dois protocolos de transporte. Então, passando aqui para a próxima figura, vem a explicação daquela questão do encapsulamento, né, dos cabeçalhos.
E aqui a gente pode notar que a aplicação, para comunicar com outra aplicação remota, ele tem que especificar uma porta. Então, o protocolo TCP e o protocolo DP, ele necessita que seja especificado a porta que essa aplicação está escutando na máquina de origem e na máquina de destino. É através da porta que a informação é encaminhada para a aplicação correta dentro do sistema operacional. Tá? Então, a porta ela é o identificador da aplicação dentro do sistema operacional e o IP é a identificação da máquina da rede, na internet ou numa rede local. Então, a associação IP-porta vai formar a nossa interface para a comunicação remota de informações, utilizando, né, a API do sistema operacional e as linguagens de programação. E para nós fazermos essa comunicação, são usadas duas diretivas, a diretiva send e a diretiva receive. Send é a operação de envio e receive é a operação de recepção das informações. Quando nós fazemos um send e um receive, essas operações elas podem ocorrer de forma síncronas ou de forma assíncrona. Quando fazemos o send síncrono, nós colocamos a informação em um buffer local, ou seja, da máquina que vai enviar a informação, e essa informação, o seu programa, né, após colocar essa informação no buffer local, ele só continua a sua execução após a informação ser retirada desse buffer, ou seja, após a informação ter sido enviada para o computador de destino. Na comunicação assíncrona, a sua aplicação ela coloca a informação no buffer local de envio, ou seja, no buffer onde o seu sistema operacional vai utilizar o protocolo TCP e o DP para pegar essa informação e enviar para o destino e continua executando o programa mesmo antes dessa informação ter sido enviada. Então, ela funciona de forma assíncrona. É muito comum que essa forma assíncrona seja utilizada para o envio. Já no recebimento, também pode ser feito de forma síncrona e assíncrona. O recebimento síncrono, ele funciona da seguinte forma. O computador de destino, ele também tem um buffer para receber as informações. Então, quando o computador de origem envia a informação que sai do seu buffer local e vai para o buffer de destino da máquina de destino, na operação síncrona, o programa de destino ele fica bloqueado até que a informação recebida seja transferida para a aplicação. Já na assíncrona, o processo de recebimento ele ocorre paralelo à execução da aplicação que está fazendo a recepção, e aí é necessário que uma interrupção, por exemplo, seja utilizada para informar a aplicação de destino que a transferência das informações para o buffer de destino já terminou, para que a aplicação possa lá e fazer a coleta das informações recebidas. Já essa forma assíncrona, ela é pouco utilizada porque ela necessita dessa operação a mais, né, que é a interrupção, ou um programa que fica ali consultando, né, um pooling. Pooling é um programa que fica ali consultando se a informação já acabou de ser transferida. Tá? Então, devido a ter uma operação a mais a ser realizada, o receive assíncrono não é muito utilizado. Tá? Então, é comum que o send seja assíncrono e o receive seja síncrono. E até porque existe um conceito em linguagem de programação que é o conceito de thread. Thread é um fluxo de execução dentro de um processo. Por exemplo, vamos supor que você esteja usando o seu navegador web. O navegador web é um programa de execução, portanto, ele é um processo. Nós vimos isso lá na disciplina de sistemas operacionais. Então, um processo é um programa de execução. Então, o navegador é um programa de execução. Só que um navegador, nós podemos, por exemplo, ter várias abas abertas simultaneamente. Então, é um programa de execução que tem vários fluxos de execução dentro dele simultaneamente. Ou seja, cada abinha é chamado de thread. Então, uma thread é um fluxo de execução paralelo dentro do processo. Então, quando a gente tem várias abas abertas simultaneamente, a gente pode estar acessando várias páginas simultaneamente, uma thread é aberta separadamente para cada abinha, dentro de um mesmo processo. Tá? As threads elas são fluxos paralelos que compartilham o mesmo endereço de memória, né? O mesmo conjunto de variáveis, né? que o processo em si. Né? Por exemplo,
processo que é o navegador. Da mesma forma, vários outros processos utilizam threads. Por exemplo, o servidor web ele recebe múltiplas requisições de múltiplos usuários para acessar uma página. Então, várias pessoas podem acessar uma página web simultaneamente, né? Vários usuários, por exemplo, acessam o Facebook simultaneamente. E o que acontece é que o servidor web cria uma thread para comunicação de cada usuário de forma separada e paralela. Então, uma thread é aberta para cada requisição de usuários diferentes para acesso, por exemplo, de uma página web. Então, é muito comum o uso de threads na codificação de programas, né? Para que fluxos paralelos ocorram dentro desse mesmo processo. Então, utilizando esse esquema de threads, não é necessário que a recepção seja assíncrona, porque múltiplas threads podem fazer recepções síncronas sem prejuízo para a aplicação, que vai poder continuar executando as suas operações em threads diferentes da thread de recepção das informações. A materialização, né, dessas operações de send e receive dentro dos sistemas operacionais, tais como Unix, baseado em Unix, como Linux, macOS, o próprio Windows, né, utilizam APIs que são chamadas de sockets. Um socket nada mais é do que uma interface onde você fornece o IP da máquina que você vai comunicar e a porta que vai estar relacionada ao programa que você está fazendo a comunicação. Então, essa associação de porta e IP ela é chamada de socket. Então, os sockets são utilizados para a comunicação remota entre processos. Então, é muito importante nós entendermos como que a gente utiliza sockets dentro das linguagens de programação. Tá? Então, a API, que é a Application Program Interface, né? Ou seja, as interfaces de implementação, os próprios sistemas operacionais fornecem para as linguagens de programação e para os seus usuários uma API de socket para que você faça comunicação remota entre processos. E essa comunicação remota ela tem que utilizar um protocolo da camada de transporte. No caso da internet, nós temos o protocolo TCP e o protocolo UDP. Então, nós podemos criar sockets utilizando o protocolo TCP ou criar sockets utilizando o protocolo UDP. Obrigatoriamente deve ser utilizado um dos dois protocolos, que são os protocolos fim a fim, são os protocolos da camada de transporte, são os protocolos responsáveis por transportar a informação da aplicação entre computadores remotos na internet. E aí, a opção por utilizar um ou outro vai da necessidade da sua aplicação. O TCP ele é um protocolo orientado à conexão. Isso significa que antes das informações serem transmitidas entre a máquina de origem e a máquina de destino, existe um acordo entre as partes que estão fazendo a comunicação. Por exemplo, quando eu vou transmitir uma informação do meu computador para um outro computador na rede, o TCP ele vai informar para o computador de destino qual é o tamanho da informação que vai ser transmitida, por exemplo. E em quantas partes será dividida essa informação. Então, alguns detalhes são acordados antes da transmissão ocorrer propriamente dita. E o TCP permite que fluxos de dados sejam transmitidos, ou seja, que os dados sejam divididos em partes menores e que essas informações cheguem em ordem, ou seja, na ordem que foram transmitidos. Isso é feito utilizando, por exemplo, números para indicar qual que é a parte que está sendo transmitida. Por exemplo, nós podemos colocar o número 1 para a primeira parte, o número 2 para a segunda parte, o número 3 para a terceira parte, e dessa forma, caso alguma parte chegue fora de ordem, ela é ordenada no buffer de destino antes de ser entregue para a camada de aplicação. Né? Então, na internet, vocês já devem lembrar nas aulas de rede que, devido a existirem múltiplos caminhos, né, para a transmissão das informações, pode ser que um dado transmitido depois do outro chegue antes, né? Um dado transmitido depois de outro chegue antes do dado que foi transmitido anteriormente, ou chegue depois. Então, essa ordem pode variar na internet devido ao caminho escolhido, por passar por mais ou menos roteadores. Então, é necessário essa reordenação na chegada. E o TCP ele consegue fazer isso. Outra coisa que o TCP faz é garantir que o buffer de recepção, né, o buffer de destino, ele não seja sobrecarregado
ou seja, que ele não estoure devido à velocidade de transmissão. Vamos supor que um computador muito rápido transmite informações para um computador muito lento, e esse computador muito lento não consiga retirar as informações do buffer de recebimento antes que ele estoure. Então, o TCP ele consegue detectar essa sobrecarga do buffer de recepção e diminuir a velocidade de transmissão das partes da informação que está sendo enviada. Isso é chamado de controle de fluxo. Então, o controle de fluxo ele garante que um emissor muito rápido sobrecarregue um receptor muito lento. Além disso, o TCP ele faz detecção de erros, pede retransmissão de informações caso erros sejam detectados e é considerado um protocolo de transmissão segura, com garantia de entrega. Já o DP não é possível transmitir informações que devem ser fragmentadas, né? Informações muito grandes, maiores do que o tamanho máximo de transmissão de um pacote na rede. Ele é não orientado à conexão, ou seja, não existe nenhum acordo entre as partes antes do envio desses pacotes. O tamanho máximo de envio ele vai ser limitado pelo MTU da camada de rede, justamente pela questão de não poder ser fragmentadas as informações do DP, tá? Tem que ser informações individuais e completas, elas não podem ser quebradas em informações menores, né? Então é um fator limitador do DP. E ele não utiliza nenhum mecanismo de garantia de entrega. Então, ele não garante a ordem de entrega dos quadros, dos pacotes ou segmentos enviados, não faz as transmissões e também não confirma o recebimento de informações. Como vocês podem ver, o DP, você não pode utilizar o DP quando você necessita que a sua informação transmitida seja garantida a sua entrega, né? A entrega de uma informação seja garantida. Só que esse protocolo é muito utilizado devido à sua maior rapidez, à sua maior velocidade, devido à sua menor complexidade. Então, por exemplo, é muito útil você usar o DP para transmissão de fluxos para transmissão de dados de vídeo, de áudio, onde o tempo de entrega ele é mais prioritário do que a própria entrega em si, né? Por exemplo, a transmissão de fluxos de vídeo em tempo real, por exemplo, conferências, webconferências, ou voz sobre IP, onde a pessoa usa a internet para conversar com as outras pessoas. Nós temos aqui um exemplo de um socket criado usando o protocolo DP na linguagem Java. Eu não vou entrar em maiores detalhes, tá? Mas aqui vale salientar a forma como que é armazenadas as informações. Elas são convertidas em formato binário, né? Então tem um tipo byte aqui, as informações são lidas, por exemplo, em modo texto e convertidas em bytes antes de serem enviadas. E também são recebidas em bytes, né? Então isso aqui é uma coisa que vai salientar e eu vou explicar logo. Então, por que as informações são convertidas em bytes? Justamente pela questão da compatibilidade. Computadores com processadores diferentes, eles podem ter representações binárias diferentes de tipos primitivos, como por exemplo inteiros, né? Você pode usar, por exemplo, uma representação Big Endian, onde os bits mais representativos são os primeiros, ou Little Endian, onde os bits mais significativos são os últimos bits do byte enviado, né? Então, isso aqui depende do processador. Outra coisa também que varia de um sistema operacional para outro, por exemplo, é a codificação dos caracteres. O Unix, por exemplo, utiliza a codificação ASCII e existem outros sistemas operacionais que usam Unicode. O ASCII utiliza 1 byte por caractere, para representar cada caractere. Já o Unicode utiliza 2 bytes para representar cada caractere. Então, como vocês podem ver, essa questão da heterogeneidade, né, da representação de tipos primitivos de dados entre máquinas e sistemas operacionais diferentes é uma coisa a se preocupar na hora de transmitir as informações. Como vimos aqui anteriormente, os dados foram convertidos em sequências de byte, então tem que ter uma preocupação que as máquinas que estão se comunicando vão fazer a mesma representação de bytes para uma determinada informação. Por isso, existe essa questão de uma representação externa de dados, né, que seja comum entre as duas máquinas. Então, existem métodos utilizados para essas trocas de dados binários. Então, as máquinas elas podem realizar um acordo antes da transmissão, combinando a forma de representação que será utilizada. Então, caso
a representação na máquina de destino seja diferente, é informada no envio, né, essa informação, e ela é convertida caso necessário, tá? Outra forma é que não exista o acordo, mas que sempre que você transmitir uma informação, você coloca lá como que na máquina de origem é realizado essa representação e na máquina de origem a conversão é feita caso seja necessário. Esses dois métodos eles devem utilizar uma representação padrão de dados para a transmissão das informações. Então, além de você ter esse acordo e essa informação do tipo primitivo de cada informação, você tem que ter uma padronização no envio dessas informações, ou seja, um formato para enviar essas informações, né? Então, você tem que definir quais são, como que será enviado esses parâmetros, como que você vai dizer para a máquina de origem quais são as representações que ele tem que converter caso seja necessário. E aí, esse processo é chamado de empacotamento, ou marshalling. E o processo inverso, quando chega na máquina de destino, é chamado de desempacotamento, ou unmarshalling. Tá? Então, no marshalling, o procedimento é pegar o conjunto de dados e montá-los de forma conveniente para transmissão. E no desempacotamento, é procedimento inverso, você desmonta os dados na chegada e produz um conjunto de dados equivalente do destino. Existem vários tipos de representações externas de dados utilizados para comunicações remotas, né? Por exemplo, se você estiver utilizando o middleware chamado Corba, você tem um IDL próprio que você tem que especificar para a representação dos dados. Se você estiver utilizando linguagem Java, você vai ter um processo chamado de serialização, que pega as informações dos objetos e transforma em uma representação simplificada dos tipos primitivos. E aí, dessa forma, o próprio Java já consegue, na máquina de destino, né, fazer todas as conversões necessárias. Também você pode utilizar o XML ou o JSON que nós utilizamos naquele exemplo da nossa aula sobre a web, né, que nós fizemos sobre a web. Então, JSON e XML são representações que podem ser utilizadas por qualquer linguagem para a transmissão de dados remotos. E também o Google utiliza um mecanismo chamado de buffer de protocolo, que pode ser depois pesquisado na internet para vocês entenderem os detalhes, tá? Então, aqui o objetivo dessa aula não é entrar no detalhe de cada uma dessas representações, mas simplesmente citá-las para que vocês, quando forem criar os seus programas distribuídos, saibam o objetivo de cada uma delas. Então, no nosso livro texto, nós temos um exemplo da utilização de XML, do Corba e do Java, né, nesse capítulo que nós estamos trabalhando. A linguagem Java, através da serialização de objetos, converte os tipos de objetos em formas mais simplificadas. E outra questão também interessante que é uma vantagem do Java é que a utilização de uma máquina virtual faz com que as conversões dos tipos primitivos para binários seja para a máquina virtual, ou seja para a máquina virtual e não para o computador em si. É a máquina virtual que vai preocupar com a conversão para o processador e sistema operacional específicos. Outra questão importante na comunicação entre processos em sistemas distribuídos é quando a informação precisa ser enviada para vários destinos simultaneamente. Então, a comunicação para vários destinos de forma simultânea, em tese, ela teria que ser feita par a par, ou seja, um por um. Só que isso não é muito eficiente. Pensando nisso, quando os projetistas, né, dos protocolos de internet desenvolveram o protocolo IP, eles criaram uma classe IP, que é a classe D, que ela faz o envio simultâneo para todos os IPs que tiverem em um determinado grupo, né? Então, esse envio simultâneo para um grupo de computadores é chamado de multicast. Esse multicast, como eu acabei de falar, ele é implementado pelo protocolo IPv4 e IPv6, mas também pode ser criado pelos programadores, através de redes de sobreposição, que é o que eu vou explicar logo adiante, tá? Daqui a pouco, para eu explicar para vocês. Então, a necessidade de transparência em relação aos membros do grupo, isso significa que quando você utiliza transmissão por multicast, usuários podem ser adicionados e podem ser removidos do grupo sem a percepção dos outros membros do grupo. Por exemplo, vamos supor que você está no grupo de WhatsApp, né, participando do grupo de WhatsApp. A adição e remoção de membros, embora apareça a mensagem lá para você,
ela não vai interferir na recepção dos dados pelos membros do grupo. Então, é isso que quer dizer essa necessidade de transparência, tá? Você não precisa saber quantos membros tem um grupo ou quais são esses membros para continuar recebendo e transmitindo mensagens para o grupo. A construção de sistemas distribuídos, utilizando esse mecanismo de multicast, ele é feito para sistemas distribuídos que têm as seguintes características. Tolerância a falhas baseada em serviços replicados. Isso significa que se você quer garantir que mesmo que o serviço fique indisponível em um servidor, o cliente ou o usuário possa acessar o mesmo serviço em um outro servidor que tem as informações replicadas. Então, a tarefa de replicar essa informação por vários servidores, ela é simplificada quando nós utilizamos a comunicação por multicast. Então, a comunicação multicast, ela permite, por exemplo, que servidores que sejam atualizados repliquem a sua atualização para outros servidores que estiverem nesse grupo de multicast. Outra questão também é a melhoria do desempenho. Então, um determinado usuário pode ter um desempenho melhor para acessar um determinado servidor que esteja mais próximo dele ou que o caminho até esse servidor esteja menos congestionado. Dessa forma, você replicar as informações em vários servidores aumenta o desempenho das aplicações. Outra questão é a propagação de notificações de evento. Por exemplo, quando você está lá no Facebook, eventos realizados por outros usuários são notificados para vários outros usuários. Essas notificações são feitas também por multicast, ou seja, por um grupo de usuários. E a localização de servidores de descobertas de interligação de rede espontânea, esse nome complicado aqui, ele significa que serviços como os que utilizam peer-to-peer, né, por exemplo, torrents, eles podem descobrir servidores que contêm um determinado recurso de forma autônoma, de forma espontânea. Ou seja, você está baixando um filme lá no seu torrent, essa descoberta de outros servidores que têm esse filme, ou seja, outros usuários que possuem esse filme, é feita de maneira dinâmica através também do recurso de comunicação por multicast. Então, como eu já disse anteriormente, né, o IPv4 possui uma classe específica para a comunicação de multicast, que é a classe entre os IPs 224 até 239, 255, 255, 255, né? São os IPs onde os 4 primeiros bits são 1110, ou seja, 224, né? E essa utilização desse intervalo ela é feita e ela é gerenciada por um órgão chamado IANA. E uma característica importante, né, é que a participação como membro é dinâmica, então as pessoas podem ser adicionadas e retiradas dinamicamente desses grupos. É possível enviar mensagem para esses grupos sem você fazer parte dele, ou seja, você pode ter os servidores de vídeo, por exemplo, na internet, que fazem parte de uma rede multicast, mas você quer utilizar, você quer fazer, por exemplo, download desse vídeo, você não precisa fazer parte da rede de servidores, né? Você pode enviar mensagens e recuperar recursos sem fazer parte dessa rede de servidores. É disponível somente por protocolos UDP, então você não consegue transmitir informações independentes nem proporcionar garantia de entrega. Um aplicativo se junta ao grupo fazendo que o seu socket se una a esse grupo, então é a forma já ali de codificação, né? Você faz um socket, ou seja, um conjunto porta IP a ser adicionado a um grupo dessa classe T que vai dentro desse intervalo. O uso de roteadores também que suporte o uso de multicast permite que você faça multicast na internet, tá? Então você precisa fazer um caminho de roteadores que suportam multicast. Não é todo roteador que suporta multicast. Então existem alguns intervalos específicos dentro daquele maior, né? Então você tem, por exemplo, multicast local que vai de 224 até 224 para o final 225. Você tem o grupo de controle da internet que vai de 224.0.1.0 a 224.0.1.225. Você tem um controle ad hoc, que é esse intervalo, e você tem um escopo administrativo, que é os demais intervalos. Contudo, pessoal, essa questão do envio multicast utilizando o protocolo IPv4, como vocês puderam notar, utiliza o protocolo DP, tem algumas limitações, né? Por exemplo, a garantia de entrega, dentre outras limitações.
Então, se você tem aplicações que necessitam de recursos que não são fornecidos pelo protocolo IPv4, você necessita criar o seu próprio protocolo. Como a gente não pode e nem deve alterar os protocolos de rede da internet, o que é realizado nesses casos é a criação de redes virtuais que são criadas em cima dos protocolos de rede da internet. Essas redes são chamadas de redes de sobreposição. Elas visam, então, melhorar o desempenho de aplicativos específicos. E essas redes virtuais, elas possuem endereçamentos, protocolos e algoritmos de roteamento específicos. Um exemplo de rede de sobreposição utilizados é, por exemplo, os torrents. E também o Skype, né, que foi muito utilizado e ainda é utilizado atualmente. É um tipo de aplicação, então são tipos de aplicações que criam suas próprias redes virtuais, né, sobre a internet, para que esses recursos de envio e multicast sejam melhorados, né, colocando, por exemplo, garantia de entrega e outros recursos que não são proporcionados pelos protocolos IPv4 e IPv6 da internet. Tá? Então, pessoal, essas são as principais características das comunicações em processos em sistemas distribuídos. Então, muito obrigado a todos por ver esse vídeo até o final. Não esqueçam de fazer a nossa lista de exercícios. Até a nossa próxima videoaula e tchau!